Ah, o livro do Apocalipse. Um mistério, né? Muita gente pensa que é tipo um código secreto sobre o futuro. Mas e se a chave para decifrar tudo isso estivesse, na verdade, no passado? Hoje a gente vai usar o Antigo Testamento para desvendar os avisos e as promessas do capítulo 2. Para a gente começar, vou lançar 3 perguntas que, olha, todo mundo se faz quando lê esse trecho. Primeira, quem são exatamente esses anjos que administram as igrejas? São seres celestiais ou líderes humanos? Segunda pergunta, aquela famosa frase, perder o primeiro amor. O que isso quer dizer de verdade? E por último, quem eram os misteriosos Nicolaítas e a tal da sinagoga de Satanás? Caramba, são nomes bem fortes, né? A gente vai descobrir o que está por trás disso. E aqui está o pulo do gato. A resposta para tudo isso não está no futuro. O segredo, na verdade, está escondido lá atrás, no Antigo Testamento. Então vamos lá, mergulhando no primeiro ponto, os guardiões sobrenaturais das igrejas. Ok, a grande questão é essa. Quando o texto fala com o anjo de uma igreja, está falando de um líder humano, um pastor de carne e osso, ou de um guardião celestial mesmo? Olha, as pistas dentro do próprio livro do Apocalipse são bem fortes. Pensa só, a palavra anjo aparece 77 vezes. Dessas, 69 se referem a seres sobrenaturais. É uma maioria esmagadora, né? Além disso, toda a simbologia de estrelas e candelabros aponta para um cenário celestial, não para um ambiente aqui da Terra. Isso sugere guardiões divinos, não líderes humanos. E é aqui que a conexão com o Antigo Testamento fica super clara. Presta atenção. No Apocalipse, os 7 candelabros são as 7 igrejas. Lá em Zacarias 4, os 7 candeeiros são os olhos do Senhor. E aí vem a pergunta: quem são esses olhos do Senhor? São agentes celestiais que vigiam a terra. Viu como as peças se encaixam? Essa ideia toda se encaixa perfeitamente numa visão de mundo que a gente encontra lá em Deuteronômio 32. A lógica era que, no Antigo Testamento, cada nação tinha um tipo de guardião sobrenatural, mas Israel era o povo direto de Deus. As igrejas, agora espalhadas pelo mundo, meio que seguem essa mesma lógica. Cada comunidade teria seu próprio anjo da guarda, por assim dizer. Beleza, agora vamos para o segundo grande mistério, a tal missão que a igreja de Éfeso abandonou. Ah, esse versículo é super famoso. Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. A interpretação mais comum que quase todo mundo faz é que eles, sei lá, pararam de amar Jesus. Mas será que foi isso mesmo? Será que eles simplesmente deixaram de amar Jesus? Então, calma aí, porque o próprio texto elogia os efésios, e muito. O texto diz que eles sofreram por Cristo, que não toleravam o mal, que desmascararam falsos apóstolos e que continuaram firmes, sem se cansar. Ou seja, a fé e a lealdade deles pareciam intactas. E aqui vem a virada de chave. O problema não era a fé, era a missão. Eles acreditavam em tudo direitinho, a teologia estava em dia, mas eles pararam de agir. Abandonaram a tarefa de levar a mensagem deles para o mundo. O primeiro amor, nesse contexto, não era um sentimento, era uma ação, uma missão. Ok, agora vamos falar dos vilões da história. Quem eram, afinal, os Nicolaítas e a tal da sinagoga de Satanás? Nicolaítas, muito provavelmente, não era o nome real do grupo. É um jogo de palavras bem inteligente. Olha só, em grego, Nikol mais Laon significa algo como aquele que conquista o povo. E adivinha só, qual nome hebraico tem um significado parecido? Balaão. É um jeito de dizer que esse grupo estava fazendo a mesma coisa que o profeta Balaão fez lá no Antigo Testamento, levando o povo de Deus para a idolatria. E a sinagoga de Satanás? Essa é uma expressão pesadíssima. E aqui o contexto é fundamental. Não é, de forma alguma, um ataque ao povo judeu. O próprio autor do livro, João, era judeu. A crítica era direcionada a um grupo bem específico de judeus que, por não aceitarem Jesus como Messias, estavam entregando os cristãos para as autoridades romanas. Era uma denúncia contra essa traição específica, que levava a gente à perseguição e à morte. Não era um ataque a uma etnia. Mas depois de tantos avisos e advertências, vêm as promessas. E que promessas! Vamos ver qual é a recompensa para quem se mantém firme? A primeira recompensa é o tal do maná escondido. Isso é um símbolo poderoso da comunhão total com Deus. É como se dissesse, para quem se recusa a participar das festas para ídolos aqui na Terra, a promessa é um lugar garantido na maior festa de todas lá no céu.
A segunda recompensa, a pedra branca. Naquela época, no tribunal, um juiz usava uma pedra branca para declarar que alguém era inocente. Então, receber essa pedra branca diretamente de Deus é a absolvição final. É a prova máxima de que a pessoa foi aprovada por ele. E a terceira, um novo nome. E isso é muito mais do que um simples apelido, viu? É a marca de propriedade de Deus. Receber um novo nome dado por ele significa que a pessoa pertence à família dele, para sempre. E adivinha? Mais uma vez, a raiz disso tudo está lá no Antigo Testamento. No livro de Números, a bênção sacerdotal sobre o povo de Israel terminava com estas palavras: Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. O plano de Deus sempre foi esse: marcar o seu povo como dele. Então, no fim das contas, a grande lição é essa. O Apocalipse não é um código secreto sobre o futuro, mas um livro com raízes muito, muito profundas na história do Antigo Testamento. A chave para entender o que está por vir é, na verdade, olhar para o que já aconteceu. Isso tudo deixa a gente com a pergunta no ar, né? Se a Bíblia é de fato uma história unificada, quantos outros mistérios a gente conseguiria desvendar se simplesmente olhássemos para o quadro completo, conectando todos os pontos? Fica aí a reflexão.